E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial. Aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês um tutorial de Photoshop. Vou mostrar uma forma bem fácil como pixelizar uma imagem e também aplicar o efeito de desfoque, ok? Vou procurar ser bem rápido para vocês pegarem de uma forma bem simples mesmo, porque não é nada complicado. Tá? Esses dois efeitos são ótimos para quem quer trazer um efeito diferente na edição de imagem, principalmente para quem é youtuber, por exemplo, trazer uma edição de imagem diferente na sua thumbnail ou no seu vídeo, enfim, fica legal. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o efeito de desfoque. Tá? Então para isso eu tenho uma imagem aqui, pode ser qualquer imagem que você queira. É bom uma imagem com uma resolução maior para ficar, sei lá, melhor o efeito, tá? Então, beleza. Primeira coisa, a gente vai aplicar o efeito de desfoque, ou blur, o efeito de blur, na imagem toda, tá? Depois eu vou mostrar que dá para fazer outras coisas também. Para isso, eu arrastei aqui a imagem, tá? É uma imagem do game Forza Horizon, é um game legal e achei interessante essa imagem, que dá pra gente também desfocar o fundo aqui depois e deixar só o foco no carro, então fica legal. Beleza, primeira coisa, a gente vem aqui na camada da imagem e clica em rasterizar camada, tá? Segunda coisa, eu venho aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, tá? Clica nessa opção, pode ver que ele já desfocou, e aqui no raio em pixels você controla quanto de desfoque você quer, tá? Aqui fica um pouquinho de desfoque, aqui fica totalmente desfocado, tá vendo? É um efeito muito legal para fazer thumbnails pro YouTube, é excelente. Por exemplo, eu vou deixar mais ou menos assim, bem desfocado, vou clicar em OK, vou criar uma nova camada e por cima eu vou colocar um texto, por exemplo, gameplay. Tem que ser uma fonte legal também. Gameplay Forza Horizon. Tipo, fica legal pra caramba. Daí você coloca, por exemplo, uma sombra aqui no texto e tal. Deixa eu colocar uma sombra aqui no Forza também. Beleza, dá pra colocar, por exemplo, outra cor para dar um destaque. Vou colocar um vermelho mesmo porque não ficou legal a outra cor. Sim, ficou legal, beleza. Deixa eu diminuir aqui. Por exemplo, dá pra deixar assim, fica muito legal. Tipo, o fundo desfocado e o foco fica no texto. Fica um efeito muito bacana. Se vocês perceberem aí, em vários canais o pessoal utiliza isso, em vários sites de análise de games o pessoal utiliza isso, desfoca a imagem no fundo e coloca o texto por cima para deixar o foco no texto. Fica muito legal. Outro efeito que dá para fazer também, tá? Deixa eu apagar essa imagem e importar de novo. Deixa eu esticar aqui certinho. Ainda utilizando o desfoque aqui, o blur, desfoque gaussiano. Rasterizo a imagem, venho aqui na opção caneta, deixo ativo aqui a opção desmarcadores e eu quero desfocar só o fundo, tá? Eu quero deixar o carro aparecendo como está agora e o fundo meio desfocado. Para isso a gente pega aqui a caneta, já falei, eu ativo a opção desmarcadores e vou clicando aqui em volta do carro. Tá? O certo é você fazer as curvas certinho, tá? Mas vai demorar muito, então só vou fazer de exemplo, vai ficar meio meia boca, mas só para vocês terem uma noção do que dá para fazer. Então vou fazer aqui uma contorno em volta do carro, tá? Demora um pouquinho, é normal, ainda mais se você for fazer as curvas certinho. Para fazer curva, por exemplo, você segura, clica, segura um pouquinho e arrasta para o lado, vendo? Você consegue fazer a curva. Mas agora eu não vou fazer para não demorar muito. Deixa eu pegar aqui, fazer em volta do carro. Opa. Beleza. Aqui. Opa. Aí eu clico aqui na ponta.
nessa ponta, nessa outra ponta, aqui nessa ponta, beleza. Venho até aqui mais ou menos, faço aqui por baixo do logo do game, passo aqui por baixo na verdade, aqui, opa, e fecho aqui, tá? Só clicar aqui onde você começou e ele fecha. Clica com o botão direito em cima, criar seleção, 0 pixels, clique em OK. Ele vai criar essas linhas. Eu venho aqui em filtro novamente, desfoque e desfoque gaussiano, tá? E pode ver que ele aplicou o blur, né, o desfoque apenas no fundo. E aqui a gente pode controlar o tanto de desfoque, tá? Acho legal não colocar muito, não fica muito real, sei lá, assim mais ou menos, fica legal. Então pode ver que fica bem bacana, consegui desfocar o fundo e deixar o carro ali, vamos dizer assim, no foco. Ficou legal pra caramba. E basicamente é esse o efeito de desfoque, tá? Um efeito muito simples, mas que dá pra fazer bastante coisa pro dia a dia e tal. Beleza? Então vamos pro próximo passo, que é aplicar o efeito de pixelizar as imagens, tá? Então vou pegar uma imagem aqui. Essa imagem já utilizei em outro tutorial. Eu acho que essa imagem vai ficar legal pra gente fazer o esquema lá de pixelizar, tá? Mesma coisa, venho aqui e rasterizo a camada. Venho em filtro, pixelização e vou escolher aqui a opção mosaico, tá? Pode ver que ele ficou bem pixelizado, porque está com 8 quadrados. Por exemplo, se eu aumentar, quanto mais eu aumento, mais pixelizado fica. Acho que fica legal, por exemplo, 4. Deixa eu ver com 4. Não fica muito legal, acho que 6. 6 já fica bacana, tá? Então esse é o efeito muito simples, por exemplo, eu vou deixar aqui 10 para aparecer bem. Fica totalmente pixelizado. Aí, por exemplo, eu posso criar aqui um texto. Opa! Tipo, um texto aqui. Opa! Rasterizo aqui a camada do texto. Rasterizar texto. Venho aqui em filtro também. Pixelização, mosaico. E eu consigo pixelizar o meu texto, tá? Fica legal também. Por exemplo, vou colocar uma sombra para dar um destaque melhor. E dá para fazer muita coisa com esse efeito de pixelizar, ok? Basicamente é esse o tutorial, como aplicar um desfoque na imagem, como aplicar um efeito de pixelizar. E acredito que dá para fazer muita coisa com isso, é só ter criatividade, Photoshop está aí, é só você usar a sua criatividade, as suas ideias, ok? Quem tiver dúvidas em relação a este tutorial, pode postar nos comentários que eu respondo. Um grande abraço e valeu!